Estou feliz de estar aqui nessa noite mais uma vez, pela segunda vez nessa casa. E desde o dia que eu vim aqui, me sinto abençoado de estar aqui nessa casa. E aprendi a ter um carinho tão grande pela pastora que quando a gente se encontrou ali na sede, ela me dá a paz do Senhor, ela me abençoa, trata com carinho e me sinto muito abençoado nessa parte. Amém? Que Deus abençoe a cada um que está aqui nessa noite. Vamos deixar uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5. Uma palavra bem conhecida, foi pregada lá na sede. Mas quero trazer algo nessa noite para a tua vida. Marcos, capítulo 5, apenas o versículo de número 30 nessa noite. Amém? Amém. Diz assim, versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe: quem tocou nas minhas vestes? Somente até aqui nessa noite, amém? Pode se assentar. Serei breve nessa noite. Amém? Irmãos, nós conhecemos a palavra bem do Senhor. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós sempre nos lembramos da vida de Jesus, a trajetória da vida de Jesus. E nós se deparamos com a sua promessa, com sua trajetória de milagres nessa terra. E nós vemos que Jesus ele se torna promessa cumprida no Novo Testamento. E essa promessa ela se estende por toda a Bíblia Sagrada, nós conhecemos. E Jesus ele se torna milagre desde o princípio que nasceu até os dias de hoje, pois Jesus ele aparece no ventre de Maria como um milagre inexplicável, que nós conhecemos dentro da Bíblia Sagrada. E esse milagre inexplicável que acontece, nós sabemos que quando Jesus sai de toda a sua glória que ele estava se despedindo da sua glória que estava no céu, nós podemos observar que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo Jesus tendo toda a sua glória, se despedindo da sua glória ali nos céus, nós sabemos que ele se fez homem para estar aqui na terra, para poder fazer aquilo que muitos não fizeram, para fazer aquilo que muitos profetas na terra não conseguiram fazer. E nessa noite você conhece muito bem a história, que quando Jesus ele se fazendo homem nessa terra, 100% homem e 100% Deus, deixando a sua glória, e mesmo quando o Pai determina a missão para o Filho, a qual ele se torna verbo, a qual o verbo se torna carne no meio de nós, nós podemos observar que aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus iniciou, aquilo que Jesus completou na sua missão, nós vemos que aquilo que ele fez se tornou algo grandioso e trouxe revolta para o povo. Porque alguns olhavam para Jesus e via Jesus apenas como um profeta, via Jesus como qualquer pessoa, via Jesus como qualquer ser ali, se tratava Jesus como apenas um profeta. Mas Jesus foi muito mais que um profeta nessa terra. Jesus foi muito mais que qualquer pessoa neste lugar. E eu quero dizer para você nessa noite que a mesma promessa que alcançou Jesus, que a mesma promessa que alcançou a vida dele, eu quero profetizar para você nessa noite que a promessa do Senhor ainda continua viva na tua vida, que a promessa do Senhor ainda se continua de pé na tua casa. A promessa do Senhor ainda não acabou nessa noite. Mas pregador, a minha vida está de cabeça para baixo, mas eu profetizo nessa noite para a tua vida que a promessa do Senhor te alcança onde você esteja. Você vai se tornar promessa viva nessa noite. Você vai se tornar promessa de Deus, porque Ele chegou aqui nessa noite para dizer: ainda existe promessa, porque a promessa de Deus está aqui nessa noite. Irmãos, uma coisa é certa, a promessa ela vai te alcançar onde você estiver.
Porque a promessa de Jesus veio desde quando ele esteve no ventre de Maria, e foi até o parto a promessa, e desde o parto foi até o nascimento de Jesus Cristo, e a promessa continuou, porque a promessa que Deus fez foi grande. É a mesma promessa que está na tua vida nessa noite, e ela não se acaba. Pois a promessa que Deus faz, ela não se acaba, não se termina. Sabe por quê? Porque pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor ainda continua de pé. E desde o nascimento de Jesus ele se torna promessa. E quando Jesus nasce, que ele começa o seu ministério, a sua pregação, nós vamos observar que ele acompanha multidões. A multidão acompanha Jesus, porque através da sua fama, a história de Jesus ocorreu em toda a Judéia, em todo aquele lugar. E a história se torna real, porque aonde Jesus chega, o milagre acontecia. E a multidão acompanhava Jesus pelo caminho para receber milagre de vida. E nós vamos ver que nessa noite, aonde nós lemos a palavra do Senhor, a história diz que essa certa mulher, você já cansou de ouvir essa pregação, mas eu quero trazer algo para a tua vida nessa noite através dela. E quando nós lemos essa história, nós podemos observar que a Bíblia já começa dizendo que uma certa mulher, aí existe uma palavra dentro dela, aonde diz que Jesus todos os dias passava pelas cidades, mas você vai observar que tem lugares que Jesus passava apenas uma vez, e existem oportunidades que não voltam mais. Existem momentos de oportunidade que você não vai poder mais obtê-la novamente. Existem milagres que não pode mais rever na tua vida novamente. Mas eu quero dizer para você que quando essa porta chegar na tua vida, agarra essa oportunidade. Porque você pode observar que quando Jesus passa em Jericó, quem está à beira do caminho, o cego Bartimeu, Jesus só ia passar naquela cidade apenas uma vez. E quando aquele cego olhou para essa oportunidade, ele disse: é agora que eu vou clamar ao Senhor nessa noite, é agora que eu vou buscar o meu milagre. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você não chegou aqui à toa, você não atravessou essa porta à toa, não. Eu quero dizer para você que Jesus, ele passa nessa noite para entregar o teu milagre. Eu fosse você nessa noite, pegava essa oportunidade que Jesus estava te dando, não voltava para casa com as mãos vazias não nessa noite, porque Jesus chegou aqui para te dizer: ainda existe esperança para a tua vida nessa noite. Eu não sei pregar aqui nessa noite, mas aquilo que Jesus está dizendo para a tua vida é promessa de Deus nessa noite. A glória dele desceu no ambiente. A glória dele está aqui nessa noite. Não deixe essa oportunidade passar, porque hoje pode ser o último culto da tua vida, hoje pode ser o último glória nessa noite, hoje pode ser o último louvor nessa noite. Mas eu quero dizer para você: aproveita enquanto Jesus faz milagre na tua vida. Mas onde Jesus chegava, o negócio era diferente. Onde Jesus chegava, algo acontecia. Porque não existe, irmão, não tem como eu estar na casa do Senhor e sair da minha casa e chegar aqui e continuar a mesma maneira. Não tem como. Porque onde Jesus faz presente, a presença dele toma conta da igreja, toma conta da minha vida. Aonde Jesus chega, não tem como ficar parado, não. Porque é a glória dele que chega no ambiente. Aonde Jesus, milagre acontecia. Aonde Jesus pisava, mortos eram ressuscitados. Aonde Jesus chegava, a morte tinha que bater em retirada, porque era a presença do Senhor chegando. Aí eu me lembro quando Jesus é crucificado, que o diabo, pensando que ia matar Jesus, a morte chegou para buscar Jesus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que ele olha para o Pai e diz: olha, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Espírito. Eu quero dizer para você nessa noite que a morte não pode vencê-lo, a morte não pode levá-lo, mas eu quero dizer para você que Ele ressuscitou. Está aqui nessa noite para te dizer: ainda tem jeito para a tua vida. Ei, não deixe a presença do Senhor ir embora nessa noite. Não deixe ela voltar nessa noite. Aproveita a oportunidade que você tem hoje. Vamos, tem oportunidades que elas não vêm novamente. A Bíblia diz que haverá momento em que muitos vão ter sede e fome da palavra do Senhor. Vão procurar a palavra do Senhor, não vai ter mais. Aproveita essa oportunidade enquanto você está aqui nessa noite. E quando nós olhamos para a Bíblia, mas eu gosto muito dessa palavra, sabe por quê? Porque a oportunidade que essa mulher teve, ela pegou. Que a Bíblia diz que ela, gastando tudo quanto tinha, ia pior. Mas para você entender um pouco sobre essa palavra, a Bíblia diz que ela estava sofrendo há 12 anos. E se você observar naquele tempo de Jesus, naquela época, esta mulher, quando ela saía, ela teve que sair de dentro da sua casa aos 12 anos. Porque essa doença, essa enfermidade não permitia ela estar mais dentro do ambiente da sua casa. E a Bíblia diz, a história diz que próximo a Jerusalém existia um lugar chamado Vale dos Rejeitados. Era onde essas pessoas que não podiam estar na sociedade eram jogadas. Era onde enfermos ficavam jogados. Era onde pessoas com doenças sem expectativa de vida ficavam jogados naquele ambiente. E talvez pessoas que tinham ministérios, pessoas que tinham vida com Jesus, pessoas que tinham algo com Deus, estavam jogados naquele lugar. E talvez tinha ministérios sendo mortos naquele ambiente. Talvez tinha ministérios de louvores sendo enterrados naquele ambiente. E aquela mulher, aquela criança foi jogado nesse lugar, Vale dos Rejeitados. Porque naquele momento, naquele tempo, as pessoas com esse tipo de enfermidade não poderiam ficar no meio dos povos, na sociedade. E talvez essa pessoa perdendo tudo quanto tinha, perdendo a sua vida, talvez essa pessoa, até a sua família, talvez se tirou, se afastou dessa mulher. E a história diz que ela então passa 12 anos sofrendo. E talvez a esperança ainda permanecia que alguém da sua casa fosse o buscar. Mas talvez aí ela perdeu toda a sua fé. Talvez existe alguém aqui nessa noite. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui nessa noite. Talvez você se encontre neste vale. Talvez a tua vida, a tua casa esteja neste mesmo ambiente que essa mulher se encontrou. Mas eu quero dizer que Jesus vai passar mais uma vez na tua casa. Existem pessoas aqui que necessitam de milagre. Existe pessoa aqui que necessita de um encontro com Ele nessa noite. Existem pessoas aqui nessa noite que precisam receber milagre. Só quem pode dar esse milagre é Ele. Existe pessoa que necessita de ser restaurado novamente. E quem pode trazer restauração é somente Ele nessa noite. Talvez você, meu Deus, tem pessoas aqui que necessitam de algo que o homem não pode fazer, o vizinho não pode entregar. Ai, meu Deus do céu, somente Ele pode entregar nessa noite para a tua vida. Essa mulher procurou recursos em humanos, essa mulher procurou recursos em médico, perdeu tudo quanto tinha. Você está aqui nessa noite, talvez já perdeu tudo, mas eu quero te dizer nessa noite, é tempo de colocar os teus joelhos diante da presença do Senhor. Deixe de ir atrás de homem, deixe de ir atrás de revelação. Jesus
Jesus está aqui nessa noite para te entregar milagre nessa noite. Eu quero profetizar nessa noite. É tempo de receber milagre. Alavabaxu e Candarábia. É tempo de receber milagre nessa noite. É tempo de se prostrar diante de Jesus. Irmãos, tem hora que é difícil de se prostrar diante de Jesus. Tem hora que é difícil de ajoelhar perante o Senhor. Mas quando Jesus entra, irmãos, em cena, tudo muda. Quando Jesus chega em cena, tudo é restaurado. Porque quando essa mulher ouve, mas existe um porém nessa palavra, mas ela ouviu falar de Jesus. Sempre existe um mais na nossa vida. Sempre existe um mais na tua vida. Mas ela ouviu Jesus passar. Mas ela ouviu Jesus curar. Mas ela ouviu Jesus transformar. E eu quero dizer para você nessa noite, quando essa mulher sai de casa, ela sai com um propósito. A diferença está aí, em você sair da sua casa com propósito. Porque quando ela sai da sua casa, quando ela ouve falar de Jesus, ela sai de casa com milagre. Está escrito na Bíblia, irmãos. Ela fala: se eu somente tocar nas suas vestes. Ela não está dizendo se eu chegar lá e pedir: Senhor, ora por mim. Ela não está dizendo isso. Ela não está dizendo se eu chegar lá alguém vai orar por mim, não. Ela está dizendo: se eu sair da minha casa, se hoje eu tenho um propósito, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada deste mal. Jesus está aqui nessa noite. É tempo de você tocar nele nessa noite. É tempo de você tocar nas vestes dele nessa noite. É tempo de você pegar nas vestes dele e ser transformada. Mas é propósito. Se não tem propósito, não tem milagre. E se não tem milagre, não tem propósito nas nossas vidas. Porque quando ela sai, eu vou tocar nas vestes dele. Sabe, aí está o difícil. Sabe por quê? Porque uma mulher impura não pode estar no meio da sociedade. É uma mulher que ela não podia estar ali, não podia ser pega por alguém, porque para eles naquele tempo era uma pessoa impura, não podia estar no meio dos outros. Irmãos, mas quando Jesus tem algo para fazer, a multidão tem que parar um pouco. A multidão tem que parar um pouco. Porque quando a multidão estava seguindo Jesus, quando essa mulher sai de casa com um propósito, e ela falando: se eu tocar somente nele, nas vestes dele, eu vou ser curada. Mas quando ela está no meio daquela multidão, ela não poderia estar ali. Ela está quebrando o protocolo. É o que você tem que fazer hoje. É quebrar protocolo nessa noite. Ah, mas a minha casa não está bem. Quebra protocolo nessa noite. Ah, eu vou sair de casa, mas meu marido está em casa, não vai gostar que eu saia. Quebra protocolo nessa noite. Ah, mas meu filho está em casa, eu vou ficar com medo dele deixar em casa sozinho. Quebra protocolo nessa noite. Mas a porta se fechou, eu não vou conseguir adorar o Senhor. Quebra protocolo nessa noite. Mas pregador, Jesus vai entrar com providência. Enquanto você glorifica Ele aqui, Ele entra com providência na tua casa. Enquanto você adora Ele aqui nessa noite, Ele entra com providência na tua vida. Pregador, a porta se fechou para mim. Jesus entra com providência nessa noite. Ele só quer que você quebre protocolo nessa noite. Quebra essa barreira, quebra essa multidão que está na tua vida. Atravessa ela e toca em Jesus nessa noite. Toca em Jesus nessa noite. Existe milagre para a tua vida. Existe providência para a tua vida. Existe algo grandioso para você nessa noite. Quebra protocolo.
E quando o pastor, essa mulher quebra essa multidão, quando ela quebra protocolo, aí que Jesus gosta. Porque quando Jesus vê a um crente fazendo algo que ele nunca fez, quando ele vê um crente cheio de Deus, quebrando o protocolo, fazendo aquilo que ninguém faz, ele entra com providência. Quando esse crente está cheio de Deus, ele move os céus. O céu se move a favor da vida dele. Quando esse crente está cheio de Deus, o céu se move perante ele. O céu se abre. O céu se abre na vida dele. O céu tem que se abrir, a glória é derramada. Por isso que você tem que ser cheio nessa noite. Mas pregador, eu tenho vergonha de adorar a Deus. Eu tenho vergonha dessa pessoa que está do lado. Ei, quebra protocolo nessa noite. Entrega o teu glória a Deus a Ele. Porque quem adora recebe glória. Mas você não veio aqui nessa noite para olhar, para observar, não. Você não veio aqui nessa noite para observar a sandália da irmã, o cabelo da irmã, o sapato do irmão, o terno do irmão, aquele terninho que cabe dois. Igual eu, quando eu comecei a pregar, eu não gostava de usar terno, não gostava de roupa. Eu ganhei um terno que cabia dois de mim dentro, mas eu falei, vou adorar o Senhor da mesma maneira. E quando eu chegar lá, eu quero sentir a tua presença. Você tem que estar aqui nessa noite, é para glorificar o Senhor, porque quando você manda glória, a glória é Deus. E quando essa mulher sai de casa, ela diz, hoje é dia de milagre na minha vida. Quem me viu enfermo, quem me viu enferma, vai ter que saber que foi o próprio Jesus que trouxe providência. Ela atravessa a multidão. E quando ela atravessa a multidão, a história diz que ela toca nas vestes do Senhor. E você vai observar que a multidão apertava o Senhor, que a multidão apertava Jesus. E Jesus olha para aquela multidão, a multidão para. Sabe por quê? Porque é um crente cheio. Mas pregador, hoje eu estou vazio. Essa mulher talvez também estava vazia. Mas o que fez ela alcançar milagre não foi no momento que ela estava ali, foi no momento em que ela saiu da sua casa com propósito. Eu acredito que quando ela sai da sua casa dizendo que se eu tocar nele, eu vou ser curado, o céu já se abriu na vida dela. Os céus naquele momento já se moveu a favor da vida daquela mulher. Talvez ela não procurou Deus antes, talvez essa mulher não procurou a Jesus antes, porque assim como ela, a própria Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, talvez não chegou alguém para falar de Deus para ela, talvez não chegou alguém para falar de Jesus para ela, mas quando ela ouve falar de Jesus, talvez ela nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas quando ela vê a oportunidade passando, eu imagino ela dizendo, é hoje que eu vou pegar meu milagre, é hoje que eu vou pegar a oportunidade, vou alcançar ele, vou tocar nas vestes dele e vou ser curada deste mal. Ela quebra protocolo. Ei, quebra protocolo nessa noite, quebra essa barreira, sai do natural um pouco, entra no sobrenatural nessa noite. Para de viver só o natural, viva o sobrenatural do Senhor nessa noite. Jesus se faz presente nessa noite. Jesus se faz presente nesse ambiente. Jesus está passando nessa noite para entregar providência para crente nessa noite.
Jesus está passando aqui nessa noite para entregar algo para alguém nessa noite. Tem pessoas aqui que precisam de restauração. Tem pessoas aqui que precisam de avivamento. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: existe algo grande dos céus para a tua vida. Mas pregador, eu cheguei desanimada. Eu cheguei desanimada nesse lugar. Eu quero dizer para você que mulher que é mulher de Deus não chora pelo leite derramado. Eu quero dizer para você nessa noite que nem aquela mulher sunamita, o filho morreu, o profeta profetizou um filho e o filho morreu. Ela saiu de casa, o marido olhou para a mulher dizendo: olha, hoje não é sábado, mas ela disse: eu vou até o profeta hoje. Você que é mulher de Deus está aqui nessa noite, saia da sua casa dizendo: eu vou até Deus, porque o meu milagre está aqui nessa noite. A glória dele desceu aqui nesse ambiente. A glória dele desceu aqui nessa noite. Eu profetizo agora renovo. Eu profetizo renovo nessa noite. Eu profetizo renovo nesta hora. Eu profetizo a glória do Senhor neste lugar. Você que ainda não é batizado, você que precisa de um renovo, Jesus está passando aqui nessa noite para te entregar renovo nessa hora. Olha a presença dele, olha a glória dele. Receba agora a unção dele nessa noite. Olha a glória dele passando aí nessa noite. Olha a glória dele passando nessa noite. Olha a unção descendo nessa noite. Olha a unção dele descendo nessa noite. Olha a glória dele descendo nessa noite. Olha a escola baixa. Olha a glória, olha a glória. Quem pega nessa noite, quem pega nessa noite, eu profetizo agora a unção dobrada na tua vida. Eu profetizo agora unção na tua vida. Receba agora a unção dele. Olha a glória dele. Olha a unção dele nessa noite. Olha ele passando. Olha a presença do Espírito. Alabando que te calabarabas. Olha a glória dele passando nessa noite. Eu não sei você, mas eu vim aqui nessa noite para glorificar Ele neste lugar. Eu saí da minha casa nessa noite para profetizar para a tua vida. Eu saí da minha casa quebrando protocolo nessa noite para te dizer que Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nesse lugar. Aonde Jesus chega, nada pode ficar parado. A Bíblia diz que no princípio Deus cria os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Naquele momento o Espírito não tinha onde se mover, mas eu e você estamos aqui nessa noite. Ele procura alguém para se mover dentro. Ele procura alguém para pousar nessa noite. Ele procura alguém para pousar nessa noite, porque os céus estão abertos. Irmãos, e quando essa mulher toca em Jesus, um milagre acontece. Jesus não precisou, pastor, chegar e falar: você está curada, não. Porque quando a gente carrega Cristo em nossas vidas, quando nós carregamos fé em nossa vida, nós olhamos e observamos que não precisamos de correr atrás de promessas. Nós não precisamos correr atrás de promessa quando nós estamos conectados com Deus. Nós não precisamos de ir atrás de profecia, atrás de revelações, não. Porque quando Jesus tem promessa nas nossas vidas, é a promessa que nos alcança.
Quando nós precisamos de algo de Deus, é a promessa que vem até as nossas vidas. E as promessas do Senhor estão aqui nessa noite para ser cumprida. E quando ela toca em Jesus, ela é curada. Aí Jesus olha para a multidão dizendo: olha, quem me tocou? O interessante é que a multidão vai olhar para Jesus dizendo, os discípulos, mas Jesus, a multidão o aperta. E como alguém tocou no Senhor. Aí o mais bonito está aqui nessa noite. Porque Jesus olha assim: mas de mim saiu o poder. Você não entendeu nessa noite? Essa mulher está tão cheia. Essa mulher está tão convicta do seu milagre na sua vida, que quando ela começa a tocar em Jesus nas suas vestes, o poder que tinha na vida de Jesus, aí Jesus olha dizendo assim: olha, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. A multidão olha assim, mas a multidão te aperta, mas Jesus continua dizendo: mas de mim saiu o poder. Mas essa mulher está tão cheia, essa mulher está tão convicta do teu milagre, que quando ela toca, o milagre acontece naturalmente. O crente, pastor, ele vive de milagre de última hora, porque é só nas últimas horas que chega milagre para a tua vida. É só no momento difícil que chega milagre para a tua história. Mas pregador, minha vida está difícil, minha casa está virada. Eu quero dizer para você nessa noite que hoje é dia de milagre para a tua vida. Hoje é dia da resposta da vida de Deus nessa noite. Hoje é dia de profecia, de se cumprir na tua casa. Alabá, cantou, tchecalavarabá. Olha a glória dele aqui nessa noite. Meu Deus, eu posso ver nessa noite crente tocando nas vestes do Senhor nessa noite. Eu imagino a mesma visão que Isaías estava vendo no capítulo 6. Quando ele olha para os céus, vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu imagino que as vestes, as orlas dos seus vestidos estavam caindo sobre a terra, igual hoje nessa noite. As orlas do seu vestido estão aqui nessa noite. Se você puder tocar hoje e ser cheio da glória do Senhor, porque a Bíblia diz que quando Isaías via essa visão, ele via serafins no céu adorando ao Senhor e dizendo que ele era santo, santo, santo. Ele clamava mais alto dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu profetizo nessa noite que toda a Ebenezer, que essa igreja, esse templo seja cheio da glória do Senhor nessa noite. Se coloque de pé, vou terminar nessa noite. Jesus quer que você nessa noite saia com determinação nessa noite. Jesus quer que você saia com determinação neste lugar, porque Ele tem providência para a tua vida nessa noite.